a parte teórica do parágrafo de conclusão, é o que está aí na frente A4, para a gente fazer esse encerramento. Esse momento aqui para nós em redação é decisivo, porque é o momento que a gente terminou de fazer a estruturação do texto. A gente já analisou o texto, a estrutura como um todo, e agora, durante a produção de vocês, é claro, Samanta, você nunca vai voltar nisso? À medida que forem surgindo as necessidades individuais, a gente vai voltando nisso, no atendimento aí pelo WhatsApp, nos atendimentos particulares de vocês, eu vou retomando isso aqui sempre que for necessário. Mas a gente fechou aqui toda a estrutura, você já tem aula expositiva e teórica de todas as partes do texto para conseguir fechar a partir de hoje com a conclusão. É claro que também já havia citado muitas das coisas que estão aqui para muitos de vocês nos atendimentos, à medida que foram me procurando, e muitos já conheciam até anterior ao atendimento, anterior a essas aulas, porque já fazia redação, já conhecia a estrutura, o formato, o modelo. Nós vamos ver aqui vários tipos de conclusão, lembrando que o que o Enem prioriza na competência 5 é a proposta de intervenção. É uma competência que diz respeito exclusivamente à proposta. Mas a conclusão em si não é só proposta de intervenção. Tanto que você precisa de uma frasezinha inicial nessa conclusão, fazendo retomada da tese. Vocês vão ver que nessa retomada nós vamos usar duas, principalmente, das estratégias que estão aqui, que é a síntese e a dedução. E depois da proposta de intervenção, há também uma cobrança sobre o chamado tom de fechamento ou manifestação de desejo, que é uma outra estratégia que deve aparecer no finalzinho do texto. Pensando em fórmula mesmo, estrutura física, a gente costuma trabalhar com a ideia de que o texto, a conclusão precisa de 3 a 5 frases ou períodos, porque dentro de 3 a 5 você vai conseguir estruturar perto de tudo que nós precisamos aqui. Então, só para lembrar, teoricamente, o que é conclusão, o que é o parágrafo conclusivo. Todo bom texto é resultado de um necessário planejamento que se inicia com a leitura da proposta de redação, ou a partir de uma situação sociocomunicativa real e conduz o desenvolvimento da argumentação. A conclusão não deve ser excluída desse planejamento. Em outras palavras, quem se dispõe a escrever um texto já deve, antes de iniciá-lo, ter em mente a conclusão a que deseja conduzir o leitor. Então, importantíssimo, falamos do planejamento desde o início do ano, das primeiras aulas lá em A1, para que você pense no que você realmente, eu estou partindo disso para chegar naquilo. Quem planeja bem o texto não significa que você tem que fazer esqueminha toda vez. Talvez você já está trabalhando tanto com isso que a sua mente já planeja sem mecanizar no esquema, sem verbalizar, sem colocar os tópicos lá. Mas para quem ainda não faz isso, é essencial sim fazer esse planejamento por escrito, em tópicos, em mapa mental, voltar no tema, buscar a palavra-chave, pensar quais argumentos eu pretendo usar, qual o tipo de introdução, qual o tipo de conclusão ou quais propostas de intervenção eu vou aplicar nesse texto. Faz parte do planejamento para você não se enrolar e não ter um texto fragmentado. Tem texto que eu vejo um desenvolvimento muito bom, uma introdução muito boa, uma conclusão muito boa, mas não se encaixa no conjunto, não fecha, porque obviamente é visível que não foi um texto planejado. Os tipos de conclusão, então. Primeira delas, a síntese. O nome já diz, síntese é um resumo. Esse tipo de conclusão consiste em um resumo, uma retomada seletiva do que foi mencionado ao longo do texto. A conclusão sintética é comum em textos de caráter mais expositivo, técnico, em que o autor usa a indução para desenvolver seu texto. Expressões como desse modo, assim, portanto, em síntese, podem ser usadas para introduzir conclusões desse tipo. Essa é a frase inicial da nossa conclusão, que inclusive é exigido o uso de conectivos como esses aqui, né, que nós temos aqui de exemplo. Desse modo, o assim, o portanto, que é o mais usado, o em síntese ou em suma, em resumo mesmo, também é usado. Lembrando que aqui fala de uma retomada seletiva, porque pensando em textos dissertativos em geral, você vai selecionar aquilo que é mais importante. No caso do Enem, é mais metódico, mais estruturado
nesse padrão, então é necessário que essa retomada seja da tese, daquilo que você colocou lá na introdução, no último período da introdução. Por que que aqui fala seletiva? Porque na liberdade de construção dos textos que circulam socialmente, a tese pode aparecer em qualquer parágrafo. Você não pode fazer isso no Enem, até por uma questão de manter os critérios do avaliador, do corretor, conseguir se manter ali num padrão sempre visível, né? E seria mais discrepante se o formato fosse ainda mais livre. Mas aí, nos outros textos, a tese pode aparecer em qualquer outro parágrafo, ela não tem obrigatoriedade de aparecer na introdução, por isso que ele está falando de retomada seletiva. Um exemplo de conclusão que está lá no livro de vocês, aliás, está o texto todo, na íntegra. Vocês vão ver que é um texto extenso, muito mais do que o padrão trabalhado no Enem, mas é um modelo que, principalmente aí o primeiro período, início do segundo, nos traz essas informações interessantes para a gente reconhecer uma síntese aí, então. Olha lá, em suma, se certa solidão é boa, precisamos colocar um parêntese no ambiente e aprender a estar com nós mesmos. Então, já percebi aqui que fez um resumo do que eu acredito e do que nós sabemos pelo texto que o autor estava argumentando. Portanto, ainda usa duas vezes, nós não temos espaço para fazer isso, para fazer duas frases assim de síntese, porque lembrando, o texto de vocês só tem 30 linhas. Então tem que tomar muito cuidado para não ficar engrossando demais ali e perder linha exatamente porque você mais precisa de ponto, que é a proposta de intervenção. Quando a gente tem, presta atenção nisso, quando a gente tem uma conclusão no Enem com uma proposta de intervenção muito boa, até o detalhamento, tudo muito bem feito, mas porventura o aluno esqueceu de fazer retomada ou não tem tom de fechamento, ele até pode tirar os 200 pontos na competência 5, porque ela é sobre PI, é elaboração de proposta de intervenção. Ele pode tirar os 200, só que aí ele vai perder ponto onde? Na competência 2, que é a estrutura, o corretor vai entender que a proposta está pronta, mas que a conclusão dele não cumpre com todos os elementos solicitados naquele padrão dissertativo argumentativo. Ele vai perder um pouquinho de ponto lá em cima e não necessariamente na conclusão. Às vezes, na competência 3, se for por falta desse conectivo inicial ou dessa parte estrutural, dos mecanismos linguísticos, vai perder ponto dentro da competência 3 também. Então, aí nós conhecemos relação de causa e consequência. No texto de vocês, isso aqui é mais aplicável ao desenvolvimento do que à conclusão, mas também nós não podemos apagar e não dizer que não exista esse tipo de relação na conclusão. É muito possível também que se faça isso em conclusão. Nesse tipo de conclusão, reforça-se uma causa ou uma consequência relacionada com o que foi exposto ao longo do texto. Algumas das expressões evidenciam a relação pretendida, que evidenciam a relação pretendida são visto que, uma vez que, de sorte que, como resultado, em decorrência disso. Só um minutinho, gente, peraí. Ô, Helena! Helena! Pede para calar a boca, por favor. Alguém me ouviu? Sim. Claro, né, Samanta? Eu apaguei aqui o microfone. Vou mandar mensagem pro Henrique calar a boca, Samanta. Gente, eu jurava que eu tinha... Mandar ele calar aqui, ó, eu apertei o microfone e esse negócio não tá funcionando. Estão me ouvindo? Sim. Desculpa aí. Ô, Samanta, indo... Vou zoar ele agora. O que você falou no início da aula, hein, Samanta? O que eu falei? O negócio da mãe, da dose. Então, isso foi uma gentileza, senão eu tinha ido lá, né? Aconteceu alguma coisa com ela mãe aí doce, agora? Gentil, claro. Nós vimos, Aconteceu alguma coisa com a Helena? Não aconteceu nada, galera. Tá tudo... O pessoal que passou aqui perto, que eu não tava falando assim, não, tá tudo bem. Helena lá de todo quanto é jeito. Tá tranquilo? Tá, né? Mentira. É verdade, tô falando sério. Sério? Não, tá tudo bem. Então tá bom, então, boa aula. Eu jurava que eu tinha desligado o microfone aqui, não desligou, gente, desculpa, tá?
A gente finge que desligou, Samantha. Tudo bem, Samantha. Eu só pedi ela para mandar um recadinho, Caleb. Aí eu achei que tinha desligado. Aqui, ó, essa prova. Ó, eu achei que esse botão funcionava, mas acho que ele não funciona. Nada aconteceu, Samantha.